espero que você curta esse conteúdo que eu vou te passar aí agora. E eu tenho certeza que a sua mente vai mudar depois de ver um conteúdo tão legal, conteúdo tão diferente aí que é o Vela Vela, onde você vai aprender a operar opções binárias da forma correta, da forma que você deveria ter aprendido desde o começo. Beleza, galera? Tamo junto e bora pro vídeo. Primeira observação que a gente vai fazer é quando a gente entra no gráfico, tá? A gente vai observar o par de moeda que a gente está operando, beleza? E aí a gente vai observar a tendência que o gráfico tá, ok? Observar aí a tendência do gráfico no momento que você for operar, tá? Então, quando você entra no gráfico, você observa que a movimentação gráfica ela está indo para algum lugar, tá? Se você pegasse aqui alguns momentos atrás, a movimentação gráfica estava numa LTA, ou seja, o que é uma LTA? Vamos selecionar aqui. O que é uma LTA? LTA nada mais é do que uma... Vamos pôr aqui em caps lock LTA. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. LTA é uma linha de tendência de alta, tá? De mesma forma, uma LTB, tá? É uma linha de tendência de baixa, beleza? Então isso aí é para você já ir pegando esse conceito, tá? Quando você ouvir a expressão LTA é uma linha de tendência de alta, uma LTB é uma linha de tendência de baixa, tá? O que é uma LTA? LTA você vai traçar no gráfico um ponto A até um ponto B, tá? Até um ponto B e vai ver se a linha está na crescente ou decrescente. Se ela estiver na crescente é uma LTA, que é uma linha de tendência de alta. Se ela estiver na decrescente, tá? Sempre por cima aqui, ela é uma LTB. Então sempre marcando um ponto A e um ponto B, tá? E você vai observar o que aquela linha quer te dizer, beleza? Vamos aqui para um exemplo mais prático aqui, tá? Nesse momento o gráfico está mostrando que ele está numa LTB. E aí você vai abrir essa ferramenta aqui, ó, onde está esse lapisinho aqui. Tem as ferramentas linha de tendência, tá? Linha horizontal, linha vertical e a Fibonacci. A gente vai entender hoje o que é a trend line, que é a linha de tendência, beleza? A gente clica nela e aí você pode marcar um ponto A, tá? Até um ponto B e você pode ver que ela já continua, ela é contínua. Então ela já mostra para você ali possivelmente, tá? Aonde que o gráfico vai tocar. Então isso é o básico do básico. Você vai operar isso? Não, você não vai operar só isso. Eu vou ensinar para vocês no meu curso Vela Vela a parte que realmente os gatilhos que você vai operar. Mas esse aqui é o básico para você que está começando, tá? Então começa aí entendendo o que é uma LTA, uma LTB. Isso aqui, no caso, é uma LTB, porque ela está na decrescente. Você marcou o ponto A, o ponto B, e aí certamente você tem um ponto C, um possível ponto D, tá? E aí você pode remarcar essa linha aqui várias vezes durante o seu gráfico aí. Beleza? Então a gente tem aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa, que indica pra gente que o gráfico está numa decrescente, uma tendência de baixa, nesse momento do gráfico. Beleza? A gente está aqui no gráfico de M1. Quando a gente está no gráfico de M1, a gente está... cada vela dessa tem um minutinho, tá? Então a gente está operando aqui LTB no gráfico de 1 minuto, beleza? Beleza, vamos para o próximo aqui, a próxima coisa que eu falei que eu ia explicar para vocês, tá? Como a gente vai marcar suporte e resistência, tá? Suporte e resistência nada mais é do que o chão e o teto da sua casa. É onde você está parado, né? E aonde você não consegue passar. Então, o que é um suporte, o que é uma resistência, tá? Mais uma vez, vamos usar esse exemplo aqui, tá? Suporte, deixa eu escrever aqui, tá?
o suporte, o próprio nome já fala, vai te suportar, tá? Vai suportar o nível de preço. Beleza? Beleza. E a resistência, tá? Vou colocar aqui mais pro alto, porque ela sempre vai ficar em cima. Resistência. Ela vai resistir às porradas que o preço está nela. Então ela vai resistir ao preço, tá? Vamos ver isso na prática? Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Onde tem um acúmulo de preço, onde o preço raramente consegue passar ali, tá? Então você pode ver que o preço tocou aqui, e depois que ele foi romper, tá? Então o preço parou aqui também nessa região, beleza? Então aqui a gente tem uma resistência e aqui a gente tem um suporte, tá? Vou até escrever. Sempre a resistência vai ser em cima e sempre, da mesma forma, o suporte vai ser embaixo, tá? Porque a resistência ela não deixa o preço passar e o suporte segura o preço para ele não continuar descendo. Então, tudo que estiver subindo vai bater numa resistência, tudo que estiver descendo vai bater no suporte. Vocês podem perceber que quando um suporte ele é rompido, ele vira uma resistência, certo? Porque você tem aqui um suporte, tá? Onde o preço está descendo, tocando e não consegue romper. Ele volta, toca e não consegue romper. Então isso aqui é um suporte. Mas e quando o preço faz isso e rompe? Ele se torna uma resistência, porque o preço começa a tocar nele e continua descendo, toca nele e continua descendo. E aí vai fazendo isso sempre. Tem um suporte aqui embaixo. Quando o suporte é rompido, vira outra resistência, tá? Da mesma forma para o alto, aqui é uma resistência. O preço está batendo, não consegue passar. Bate, não passa. E quando o preço rompe, ele vira um suporte, porque o preço vai bater, vai continuar subindo, bateu, continua subindo. Isso é uma probabilidade, não quer dizer que isso vai acontecer 100% das vezes. Por isso a gente não opera só suporte e resistência, a gente opera o vela a vela, que é o que eu vou passar para vocês aí com o passar do tempo, tá? Então a gente vai aprender aqui primeiramente o básico, tá? Então nessa aula a gente aprendeu aí o que é uma LTA, tá? Vamos lá, só reprisando a aula de hoje, bem rápido, uma aula básica, tá bom? Então a gente aprendeu o que é uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, tá bom? Vamos escrever aqui para a gente não ficar com dúvidas, tá? A gente aprendeu o que é uma LTA. Nessa aula a gente aprendeu o que é uma LTB. E nessa aula também a gente aprendeu o que é a gente aprendeu o que é um suporte. E a gente aprendeu o que é uma resistência, tá? Resistência, beleza? Um suporte não deixa o preço passar, tá? Você vai encontrar ele aí quando o preço estiver descendo. E uma resistência não deixa o preço passar também quando o preço estiver subindo, beleza? Então, a aula de hoje foi isso, suporte e resistência, LTA, LTB. É o básico do básico, tá? Que você vai começar a aprender aí operando opções binárias, beleza? Galera, então vamos lá. Vela de impulsão de alta, tá? O que é a vela de impulsão de alta? A vela de impulsão de alta, ela vai deixar, como vocês viram aí no exemplo, um pavio de alta, tá? E um corpo de alta, beleza? E como que a gente vai operar essa vela de impulsão de alta, tá? A gente primeiramente, vamos sair aqui, a gente vai observar primeiramente ali, só um minutinho. Primeiramente a gente vai observar a tendência principal. Nesse caso aqui a tendência principal é uma tendência de alta, né? Pelo menos dessa pernada é o que a gente precisa para operar ali no mercado financeiro. A gente observou a tendência que está acontecendo naquele momento, que é uma tendência de alta, tá? Uma tendência onde vai deixando ali topos e fundos ascendentes, mesmo que nessa sequência aqui não deixou tão claramente ali os topos e os fundos.
tá? Mas é uma tendência de alta, clara, tá? E como que a gente vai operar isso? Primeiramente a gente vai traçar, vai observar essa tendência, a gente já sabe que é uma tendência de alta, tá? Primeiramente a gente observou a tendência, viu que é uma tendência de alta, a gente tira um pouco do zoom do gráfico e marca as nossas referências, tá? Seriam o que? O nosso suporte e nossa resistência, beleza? Mas nesse caso aqui a gente tem que observar bem, tem que voltar até o gráfico um pouco, porque a gente não tinha referência aqui para trás, tá? E aí a gente vai dar um exemplo como se a gente estivesse começando a operar logo ali no ponto que tem a nossa vela de impulsão, tá? Então para isso a gente precisa fazer as marcações aqui para trás, tá? A gente precisa fazer as nossas marcações de suporte e resistência, tá? Que é o básico, isso aí vocês têm que já vir aí um pouco afiado, sabendo aí o suporte e a resistência, beleza? Aqui a gente pode acertar um pouquinho aqui, beleza. E como que vai se dar a nossa operação, onde a gente pode operar, onde a gente não pode operar? Você já então percebeu que você tem uma tendência de alta acontecendo, você tem um suporte, uma resistência passando aqui e um suporte passando um pouco mais embaixo, tá? O nosso gráfico ele tá com uma vela de impulsão, tá? Próxima ali de uma referência, mas ela não está tocando na referência. Então é um ponto que a gente pode usar como gatilho. Seria um loss apertado aqui, mas eu já vou explicar o porquê, tá? A gente tem as nossas referências marcadas de suporte e resistência, que a partir de hoje vocês vão chamar de referências. Porque a gente opera no mercado financeiro nada mais do que referências, tá? A gente tem o vela a vela, mas a gente precisa dessas referências para nos guiar dentro do gráfico, beleza? Então, aqui a gente tem uma vela de impulsão de alta, aonde o modo certo de operar essa vela de impulsão de alta é: ou você pode observar ela tocando esse pavio nessa referência, tá? E você já entra comprado logo na abertura, beleza? Ou você pode observar elas formando dessa forma, tá? Fora das referências, mas também não está tocando na parte de cima. E você já entra comprado aqui, acreditando que ela vai vir tocar aqui em cima na próxima vela, tá? Isso é também uma observação legal de se fazer, tá? Um terceiro modo de operar essa vela de impulsão de alta seria se essas referências estivessem sendo rompidas, tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Seria se essa referência fosse rompida dessa forma, ó. Tivesse uma referência sendo rompida pela nossa vela de impulsão, tá? Tá vendo? Se ela tivesse sendo rompida aqui, ó, pela vela de impulsão de alta, a gente teria que esperar a próxima vela que nascer voltar na nossa referência, e aí sim seria um gatilho de entrada para a gente fazer uma compra para a mesma vela, tá? Sempre a gente vai operar para a mesma vela. Então, se formou um padrão que a gente quer, na próxima vela que nascer a gente tem que operar para o término dela, não para a próxima que nascer, beleza? Então, a vela de impulsão de alta ela é operada dessa forma. São os 3 gatilhos que tem nela, tá? Quando ela rompe uma referência, quando ela está em cima de uma referência, tá? E quando ela ainda falta um pouco para chegar em uma referência. Você opera acreditando que ela vai vir buscar essa próxima referência. E como não operar essa vela, Wilber? Tá? Um ponto que você não vai operar essa vela de forma alguma é se a referência estiver travando a sua vela bem aqui, ó. Se estiver passando uma referência bem em cima dela, você não opera ela, porque essa referência vai segurar essa vela de impulsão, tá? E aí você vai poder tomar um loss ali sofrido, ou se tomar um win vai ser um win sofrido também, beleza, galera? Então esse é o único modo que você não deve operar a vela de impulsão de alta. Agora vamos lá para a vela de impulsão de baixa. Vela de impulsão de baixa, galera, vela de impulsão de baixa é totalmente o contrário ali da vela de impulsão de alta, porém é a mesma coisa, tá? Para vocês não se complicarem aí, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já estão ligados aí na questão da referência. Então, marcou a referência, observou a tendência, começa a observar os padrões que vão se formar. Nesse caso aqui, a gente já sabe que está se formando uma pernada de baixa, tá? Então, a gente pode traçar essa linha aqui, mas a gente começou a traçar ela daqui, ó, daqui de cima, porque ela já fez esse topo, buscou esse fundo,
buscou esse topo, buscou esse fundo e aí ela voltou aqui buscando a nossa linha de tendência. Então a gente já tem aqui uma micro tendência de baixa, a gente pode operar essa pernada então, tá? E aí a partir desse momento, né, depois dessa formação, se forma a nossa vela de impulsão de baixa, que deixa um pavio e um corpo ali da mesma cor da tendência, tá? Sem pavio na parte de baixo dela, só o pavio indicando que ela é uma vela de impulsão de baixa. Beleza, a gente já tem o padrão que a gente quer. E como que a gente vai operar ele? Da mesma forma que a vela de impulsão de altas, porém agora usando o pavio da parte de cima. Nesse caso aqui a gente teria uma linha de tendência de baixa. A gente poderia esperar esse pavio ficar em cima da linha de tendência de baixa e operar logo na abertura da próxima vela aqui. Ou esperar a próxima vela voltar pelo menos na metade dela e fazer uma venda também, que pegaria um ponto até melhor aqui nesse ponto ali da vela, tá? Outro ponto que a gente poderia operar ela também é se ela estivesse rompendo uma referência aqui embaixo. Aí no mesmo caso a gente poderia operar logo na abertura ou esperar a vela que nasceu voltar na nossa referência e efetuar uma venda acreditando nessa retraçãozinha. Beleza, galera? Como a gente não poderia operar essa vela se tivesse uma referência travando ela aqui embaixo, tá? Se ela tivesse parada em cima de uma referência com o corpo dela, a gente não opera, a gente espera um novo padrão se formar, beleza? Como a gente poderia operar mais um gatilho seria se tivesse uma referência um pouco mais para baixo, tá? Então aí ela formaria esse padrão gráfico aqui de uma vela de impulsão de baixa e aí a gente operaria vendida acreditando que as próximas velas viriam tocar nessa nossa referência, beleza? Então essa foi a vela de impulsão de baixa. Vela de força. A vela de força, galera, ela já vai ser uma vela mais fácil de operar, tá? E uma vela que você vai ter uma assertividade muito boa se você pegar um horário bom, tá? Eu opero sempre ali de 7 horas até 11 horas da manhã, beleza? Vela de força de alta, como que a gente vai operar essa vela de força, tá? Novamente, a gente vai observar a tendência, vai fazer as nossas marcações e aí a gente vai operar a favor da tendência. E também dentro de uma lateralização também você pode operar ela, mas eu aconselho operar ela sempre ali a favor da tendência, tá? Vela de força de alta, a gente tem que observar então uma tendência de alta se formando, tá? Então aqui ela já está fazendo esse novo topo, ela fez até o topo com a vela de força, tá? E aonde que é o nosso gatilho, galera? O nosso gatilho vai ser no 50% dessa vela, tá? Você consegue marcar mais ou menos no olho, tá? Ali alguns gatilhos. Precisa ser exatamente no 50%? Não, porque você não tem uma régua para medir a vela, mas você tem que esperar a vela que nascer chegar mais ou menos no 50% dela, tá? E é onde você vai fazer a sua entrada. Então, dentro daqueles 30 segundos que você tem para operar depois que nasce a próxima vela, ela tem que buscar os 50% da vela de força e aí é seu momento de gatilho onde você vai fazer a sua entrada comprado nesse momento, tá? Acreditando que ela vai fazer essa retraçãozinha aqui ou até mesmo terminar verde. Então essa é a vela de força de alta. O gatilho dela está ali por volta dos 50%, tá? Dependendo do seu operacional, você pode operar até ali no 20%, 30%, mas o lugar onde tem mais assertividade é no 50%. Formou a vela de força, espera a próxima vela retornar no 50% dela, faz a entrada, que vai dar muito bom também. De assertividade aí a longo prazo, beleza, galera? Vamos ali para vela de força de baixa. Vela de força de baixa, galera. Então, a vela de força de baixa, mesma coisa, você observa a tendência que está se formando no momento, topos e fundos descendentes, e aí você espera formar uma vela de força. Essa vela de força ela vai se formar numa tendência de baixa. E aí você vai novamente esperar ali por volta dos 50% dela para fazer uma venda, tá, galera? Como ela é uma vela de força de baixa, a tendência de baixa, ela tende a continuar indo para baixo. Então você faz ali uma venda no 50% dela e pode acreditar nessa retração aí que vai ter uma assertividade muito boa. Quando e onde não operar a vela de força, tá? A vela de força não pode ser operada numa tendência de baixa quando tiver referências parando ela. Então vai ser assim para todas as velas, galera, praticamente, tá? Vocês vão ver que só a vela de fraqueza que não. Mas quando tiver uma vela de
uma vela de força e tiver referência logo embaixo dela, você não opera ela porque é furada, tá? E se tiver uma vela de força de alta, tiver referências travando ela, você também não opera, você espera que também é furada, beleza? Você vai aguardar esses pontos aí quando tiver referência segurando as suas velas, beleza, galera? Vamos aí para a vela de fraqueza. Vela de fraqueza de baixa. Galera, a vela de fraqueza de baixa, ela é uma vela que vai te dar uma assertividade muito boa se você usar no lugar correto. Essa vela, ela sim depende muito da referência para você poder usar, tá? E não vá confundir vela de fraqueza com vela de descanso. A vela de fraqueza, ela tem características únicas. E quais são? A vela de fraqueza, ela vai ser um corpo pequeno, tá? Com pavis dos dois lados ou de um lado só. Isso não vai interferir muito. Mas a característica principal para ela ser uma vela de fraqueza vai ser uma vela de força antes dela, tá? Então, teve a vela de força antes dela, fez uma vela de fraqueza, você já tem aí quase um gatilho completo para você poder efetuar uma compra, tá? Porque ela é uma velinha de reversão, tá? Quando você vê esse padrão acontecendo, tiver numa tendência de baixa ou de alta ou numa lateralização, formou uma vela de força, formou a vela de fraqueza e ela está em cima de uma referência, tá? Ela tem que estar em cima de uma referência numa tendência de baixa. Aí sim você pode efetuar uma compra acreditando que pelo menos o próximo minuto vai fazer uma reversão, tá? Então, formou a vela de força, formou a vela de fraqueza e você observou que tinha uma referência passando aqui embaixo, você pode abrir uma compra logo na abertura da próxima vela, que você vai ter uma assertividade muito legal. Essa é a vela de fraqueza de baixa, tá, galera? Galera, vela de fraqueza de alta, tá? Da mesma forma que a vela de fraqueza de baixa, você vai observar que ela tem que ser da mesma cor da vela anterior, ela tem que estar tocando numa referência, tá? E você tem que observar isso muito bem, porque numa tendência de alta ela tem que estar abaixo da sua referência, numa tendência de baixa ela tem que estar acima da sua referência, beleza? Então, da mesma cor da vela de força anterior, tá? Ela tem que ser depois de uma vela de força, tem que estar tocando numa referência e aí você vai fazer uma entrada logo na abertura da próxima vela, acreditando que o gráfico vai começar a descer pelo menos no próximo minuto. Isso vai te dar uma assertividade muito legal, tá, galera? Então, vela de fraqueza vem sempre depois de uma vela de força. Não interessa em qual momento do gráfico. Você só tem que observar a referência, tem que estar essa vela de fraqueza ela tem que estar tocando em uma referência, tá? Formou a vela de fraqueza em cima de uma referência, pode fazer a operação comprado ou vendido dependendo ali da vela de força e da vela de fraqueza que vão se formar naquele ponto. Beleza, galera? Então, essa é a vela de fraqueza de alta. Galera, vela de continuação de baixa. A vela de continuação de baixa, ela vai ser basicamente uma vela que vai deixar pavis do mesmo tamanho numa tendência de baixa. Por isso ela é uma vela de continuação de baixa, tá? Então você vai ter que observar acontecendo uma tendência de baixa, é melhor que esteja acontecendo uma tendência de baixa com várias velas vermelhas antes, tá? De preferência umas 3 ou 2 também já serve. E aí vai se formar esse padrãozinho aqui, aonde vai ter pavis do mesmo tamanho e um corpo aparente, tá? Então, formou esse padrãozinho de pavis do mesmo tamanho e um corpo aparente, numa tendência de baixa ela tem que ser da cor vermelha, tá? Você já entra vendido na próxima vela ou espera retornar tendo 50% dela também, tá? Ela é uma vela de continuação de baixa. Essa é uma das minhas velas favoritas porque ela continua o movimento de baixa, tá? E é uma vela que tem uma assertividade muito alta se você usar no local correto. Essa vela sim, ela é tendenciosa, então você só pode usar ela em uma tendência de baixa, se ela for uma vela de continuação de baixa, ou uma tendência de alta, se for uma vela de continuação de alta. Beleza? Então, observou que está se formando uma tendência de baixa, aconteceu a vela de continuação, você entra vendido, se ela for uma vela de continuação de baixa. E como e aonde não entrar, tá? Você não vai entrar se tiver uma tendência de baixa e tiver uma referência passando e travando ela aqui embaixo.
nesse modo você não pode entrar, tá? Agora todos os outros casos também você já pode operar ela assim como na vela de impulsão, tá? Se tiver numa tendência de baixa tocando numa referência, você pode entrar. Se ela estiver rompendo uma referência, você pode entrar, tá? E aí você escolhe entrar ou na abertura ou no 50% dela. E aí se tiver uma referência um pouco mais embaixo, você pode entrar também vendido, acreditando que ela vai vir tocar nessa referência aqui embaixo. Beleza, galera? Então essa é a vela de impulsão de baixa, uma vela muito assertiva que eu gosto demais. Vela de impulsão de alta, galera. Essa vela também, assim como a anterior, você tem que observar acontecendo ali uma tendência de alta nesse momento, né? E aí ela vai se formar com pavis do mesmo tamanho, tá? E um corpo bem aparente, tá? Numa tendência de alta, você pode operar ela em cima da referência, tá? Você pode operar ela rompendo uma referência e você pode operar ela para chegar em uma referência. Jamais você pode operar se ela estiver travada em uma referência. Se ela parar em cima de uma referência, você já esquece essa entrada e parte para uma próxima análise. Beleza, galera? Então, essa é a vela de impulsão de alta. Vela de descanso de baixa, tá? Essa velinha que eu não uso muito, mas eu preciso explicar para vocês, para se caso acontecer um dia, estiver acontecendo muitas vezes, vocês vão ter que usar ela, tá? A vela de descanso de baixa, ela vai ser uma vela pequena, tá? Que vai aparecer depois de uma sequência de velas vermelhas, tá? Numa tendência muito forte de baixa. Essa vela quer dizer o quê? Que a tendência está descansando, beleza, galera? E aí quando forma esse padrãozinho de descanso de vela, a hora que ela descansa em 1 minuto ali, as próximas velas continuam demonstrando força de baixa, tá? E como que você vai operar esse padrão aqui, tá? Em qual momento? Então você vai observar que estava se formando uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, tá? E aí vai aparecer essa velinha de baixa, tá? O momento que ela vai aparecer, você tem que operar ela, você tem que observar que ela vai estar em uma tendência de baixo, ela vai estar abaixo do suporte, tá? Ou seja, a tendência tem que ter rompido um suporte e aí essa velinha ela vai estar embaixo desse suporte. E aí sim você pode entrar vendido para a próxima vela tranquilamente, tá? Vai anotando essas coisas que eu estou falando, que vai fazer muito sentido na hora de operar, tá? Rompeu uma referência que já estava vindo lá de trás, você tem que observar isso também, tá? Fazer as marcações corretas ali de suporte e resistência, que são as nossas referências. Observou que o gráfico veio e rompeu a sua referência, espera mais algum tempo, observa se vai formar a velinha de descanso, tá? Embaixo da sua referência, e aí você pode entrar vendido, tá? Acreditando que o gráfico vai continuar o seu momento de baixa, pelo menos no próximo minuto. Essa é a vela de descanso de alta, tá? Por que ela é uma vela de descanso de alta? Porque ela não tem força para continuar o movimento de alta e aí a tendência de baixa ela se sobressai, beleza?